Muito bom dia, começando essa segunda-feira, logo depois desse programa que é uma bênção, Sorrindo para a Vida, mas muito bem-vindo você que de repente nos assiste em outros horários. O programa de hoje é um programa que eu estou muito feliz em fazer, porque o meu convidado chama-se Henry Kigami, ele é farmacêutico, só que é o seguinte, na minha modesta opinião, é a pessoa que mais entende de bioquímica neste planeta e ele consegue fazer uma coisa extraordinária, que é ver Deus dentro da bioquímica. Eu acho que esse é o seu talento maior, Henry. Bem-vindo ao programa Mais Saúde. Obrigado, Gisele, obrigado pelo convite. Obrigado por você estar assistindo a gente aqui. Olha, na verdade, não há como você olhar para algum lugar e não ver Deus. Ai, que bênção. Isso é muito ceticismo. E eu estudo bioquímica e à medida que eu me aprofundo na bioquímica, cada vez mais eu vejo Deus dentro. Por quê? Eu falo para os meus alunos que Deus é um grande bioquímico. Ele montou o nosso metabolismo de uma forma tão perfeita, de uma forma tão racional e maravilhosa, que não tem como não existir Deus. Não existe como. Uhum. Qualquer indivíduo que estuda, ele vê Deus nas entrelinhas da ciência. É incrível, né? Realmente, verdade. Eu fico maravilhada de ver uma pessoa justamente como o Henry, porque eu não me conformo, parece que quanto mais assim a pessoa galga altos títulos dentro da ciência, parece que ele tem um prazer de dizer que é ateu, que Deus não existe. E eu acho isso assim ridículo, porque eu digo assim, quem estuda uma célula e vê o que acontece ali dentro, como que está bem tudo estruturado, é impossível não ver Deus. Então, eu acredito que talvez a mente ou o coração dele não tenha sido tocado por Deus, né? Eu acredito que se alguém olha para a ciência e não vê Deus, ele é cego. Com certeza. E não é nem que Deus não o tocou, ele não se deixou tocar, né? Porque na verdade Deus toca todos nós, né? No momento certo, mas toca, né? Eu sempre falo assim, né? Deus é nosso Pai e nosso Mestre. E nós estamos aqui para aprender. E Ele deixou tanta coisa para a gente aprender, né? Tanta coisa. E deixou uns instrumentos maravilhosos como você para nos ensinar muita coisa. Gente, hoje eu pedi para o Henry falar sobre estresse. Porque, de repente, a gente vê que o estresse acaba sendo hoje, né, o gatilho para tanta coisa, não, Henry? É verdade. Mas, veja bem, o pessoal vê o estresse como uma doença, né? Mas, há muito tempo atrás, quando Deus nos formou, e Deus nos deu uma inteligência, mas essa inteligência nós começamos a usar para mudar o mundo. Mas, quando Deus nos formou, Ele colocou algumas respostas bioquímicas que é assim: quando você se deparar com um perigo ou com algo que te ameace, você vai liberar um hormônio que nós chamamos de cortisol. Aí o que esse cortisol faz? Esse cortisol modula a forma como nós usamos a energia. E engraçado, Gisela, porque Deus direciona o gasto de energia para o músculo com um substrato e ele deixa a glicose para ser utilizada no cérebro. Com isso, o cortisol, por exemplo, ele aumenta a glicemia sua, que é a glicose sanguínea, diminuindo a captação de glicose no músculo, mas sobra glicose para quem? Para o seu cérebro. Partindo da premissa que se um dia você se sentir ameaçado, você tem que ter o seu músculo e o seu cérebro funcionando. Assim, é uma coisa perfeita, perfeitíssima. Só que hoje a gente passa por estresse o tempo inteiro. E essa glicemia alta, né, cobra um imposto. Por exemplo, aumentando o risco de diabetes, por exemplo, né? E Deus também libera um hormônio na nossa cabeça que prepara o nosso músculo para reagir e faz o nosso coração bater mais rápido, para o sangue chegar no músculo. Só que vamos supor, essa é uma reação física. Aí quando, por exemplo, você se depara com uma imagem que você não gosta, com a imagem que você julga ameaçadora, ele faz isso. Só que esse hormônio, neurotransmissor, na verdade, ele aumenta a sua pressão e faz você ter batimentos cardíacos mais rápidos. E o tempo todo isso não é bom. E a nossa vida é assim, é cercada de estresse, né? Exato. Então, o estresse que fez a nossa civilização sobreviver para nós estarmos aqui hoje e que mantemos, né? Porque outro dia eu estava perguntando assim, mas por que não precisamos mais de certos mecanismos, né? Mas acontece que do jeito que o homem está lidando com a natureza, provavelmente esses mecanismos de sobrevivência vão ser muito úteis no futuro, né, Henry? Olha, eu não quero ser pessimista, né? Eu acredito que
Deus acredita em nós, como nós acreditamos nele. Mas se o mundo continuar como está, a gente está só criando um ambiente cada vez mais hostil, né? É como se você tivesse os peixinhos no aquário, né? Aí o peixinho está no aquário e o peixinho mesmo está sujando o aquário. Nós estamos numa redoma que é o planeta Terra. E nós mesmos estamos destruindo o planeta Terra. Por quê? Ganância, ignorância, né? Eu não consigo conceber, por exemplo, a guerra, as pessoas se matando. Eu não consigo ver isso como uma coisa normal, né? Então nós estamos destruindo o nosso mundo e nós temos que viver nesse mundo e a gente esquece isso. Cada indivíduo, por exemplo, que desmata a Amazônia esquece que os descendentes deles vão ter que viver com aquele desmatamento. Ou seja, ele não pensa no futuro, ele só pensa no aqui e agora, né? E isso faz, esse mundo que a gente muda faz o mundo ser totalmente diferente, então a gente estressa o tempo todo. A gente passa por perigos, passa por preocupações. Você, por exemplo, assistir um noticiário pela manhã é quase que puro passar estresse. Com certeza. Só se tem notícia ruim, né? É complicado. E, Henri, o que, por exemplo, porque a gente sabe que existe também esse estresse vindo de uma diversidade ambiental. Hoje nós temos uma poluição, isso também gera estresse, né? Estamos comendo mais aditivos alimentares que não existem no alimento como ele está na natureza. E isso tudo provoca estresse, certo? Isso tudo soma a alteração que o estresse causa em você e piora o seu estado de saúde, né? Jogando para você no estado que eu diria de quase doença, né? Ou uma pré-doença, onde falta pouca coisa para que você fique doente. Mas isso também é culpa nossa, né? É culpa nossa, porque nós pensamos assim, a população cresceu, nós temos que conservar o alimento, então o alimento tem que ficar na prateleira para ser comercializado. E aí nós colocamos moléculas que matam as bactérias. Mas nós já esquecemos que a bioquímica de uma bactéria é muito parecida com a nossa. Parece que Deus usou um modelo muito parecido, né? Pegou uma bactéria e falou assim, eu vou dar uma melhoradinha aqui, vou fazer um protozoário, vou melhorar aqui, vou fazer um verme, vou melhorar aqui, vou fazer um... E ele vai melhorando, só que nós temos muita parecência com uma bactéria do ponto de vista do metabolismo. Porque Deus usou o mesmo mapa, né? É lógico que existem algumas coisas diferentes, mas a gente esquece que tudo que pode fazer mal para qualquer ser no planeta pode fazer mal para nós, né? É tudo uma questão de quantidade. Exato. E Henri, como é que seria, digamos assim, hoje a gente dizer para quem está nos ouvindo que tudo bem, o estresse é necessário em situações realmente que você tem uma luta ou uma fuga, como você estava falando, né? Física. Mas como administrar melhor, inclusive em termos de alimentação, que você entende disso de maneira brilhante, como é que a gente pode estar ajudando esse nosso telespectador do Mais Saúde a melhorar a sua visão em relação ao estresse e também em relação à sua alimentação? Bom, uma dieta mais natural, mais orgânica, a gente tem que sempre imaginar que talvez nós não tenhamos sido feitos para comer tanto carboidrato como nós consumimos. Quando você vai no supermercado, por exemplo, o alimento mais barato é um carboidrato, né? E aí a população fala, olha, eu vou comprar esse biscoito, isso aqui, e começa a consumir aquilo, mas em termos de nutrientes ele é bem pobre, né? Só tem caloria. Outro dado interessante é tentar ter uma vida mais natural, uma vida mais orgânica. Eu fico sempre imaginando assim, se você tem um quintal em sua casa, por que você não pega o hábito de cultivar uma hortaliça? Tudo bem que aquilo pode até falar assim, mas eu não tenho um quintal grande, eu não vou fazer alimento para eu me manter. Mas você vai ter uma distração, né? Interagir com a natureza sempre é uma boa coisa. Ter um jardim em casa é sempre uma coisa ótima. Tentar evitar essas moléculas exógenas, produtos conservados, né? E tentar ter uma vida mais natural. Essa é a minha opinião. Outra coisa que eu acho muito importante é as pessoas valorizarem aquilo que é importante realmente, né? Porque eu sempre comparo assim, o que é o estresse, né? Você pega um peso pequeno e fica segurando. Então, a cada dia esse estresse vai sobrecarregando. Esse peso pequeno, por pouco tempo, não faz diferença. Mas depois de vários meses, vários anos, ele começa a lesar o seu braço e você não consegue sustentar aquele peso.
O estresse é como se fosse um rompimento de uma represa. Um rio represado durante anos e anos e anos, chega um dia, rompe. Aí você entra numa crise de estresse, onde você não consegue mudar o seu comportamento mais. Aí se apela para medicamento. Nós devemos confiar mais em Deus, dar nossa vida mais ao Senhor e acreditar que nós temos um papel na terra. E lembrar sempre que Deus não te dá um peso maior do que aquele que você pode carregar. Então carregue o teu peso com fé, amor, que você conseguirá superar esses problemas. Então, gente, e o Henry realmente ele tem essa conotação de perceber o quanto é importante a parte da oração, né, Henry? Num contexto global para o ser humano, assim como comer, assim como dormir, essa parte, quanto é importante, né? Claro, existe um filósofo de direita que sempre fala que Deus é a última esperança de um indivíduo esmagado pela infelicidade. Na verdade, eu acredito que sim, sabe por quê? Porque quando a gente não tem esperança, a gente apela para aquilo que está dentro do nosso coração, quem está lá no fundo da nossa alma. Então essa citação de Raymond Aron, para mim, não é uma crítica, Karl Marx, não me engano, não é uma crítica, na verdade é realmente uma confirmação. Quem pode salvar você quando você está no fundo do poço? Você mesmo, com a sua fé. Agora, existem outros mecanismos e você pode ajudar. É aquela história, né? Deus ajuda, mas você também tem que se ajudar. Às vezes, você pode até precisar de medicamentos para sair da crise de estresse. Lógico. E o médico pode ter seu papel. Mas entender a vida é a melhor forma para isso. Gente, é bíblico, tá? O homem prudente não despreza os medicamentos. O Rock vive falando essa frase, né? Porque realmente é importantíssima. E é exatamente isso que você falou. A importância de... Eu gosto muito da frase de São Paulo, que diz assim... quando sou fraco, é que sou forte. Porque na fraqueza dele é que ele deixa Deus agir. Porque a gente tem mania, né? De enquanto a gente... pode, a gente quer fazer e acha que é todo poderoso, né? Então é só quando você se rende que realmente você não tem jeito, é que a coisa vai. Eu estava outro dia pensando que o nosso grande problema é não saber fazer as coisas essenciais, aquilo que precisa. Nós estamos sempre atrás de uma coisa que é supérfluo, e o que é supérfluo vira gordura, não é? Isso é verdade. Essa é boa, né? Tudo aquilo que você não é essencial para você, ele sobra. Ele sobra. Essa é a realidade. Nosso corpo faz muito isso, né? Mas existem outros fatores importantes na nossa vida. Eu acho que a gente esquece da convivência, a gente esquece de relacionar as coisas. Eu acho que o que a gente mais esquece realmente é de ver os humanos, né? Como se fosse uma coisa só, né? Porque se eu estou mal, eu faço as pessoas ao meu redor ficarem mal. A célula sua é a mesma coisa, né? Então, se você está estressado, a sua célula reage de forma diferente. Então, imagina você assim, o seu tecido começa a mudar o caminho metabólico dele e você aumenta a sua frequência cardíaca. É lógico que isso vai ter uma repercussão. Essa norepinefrina, que é um dos hormônios liberados no estresse, ele faz com que os seus vasos sanguíneos se contraiam, né? Isso é ruim? Claro que é ruim, porque isso pode aumentar a sua pressão arterial. Então imagina você assim, né? A cada momento, a cada dia, você muda seu metabolismo, sua pressão sobe, o seu coração bate mais rápido. E a gente não acha que isso pode prejudicar a gente a longo prazo, mas a longo prazo, depois de vários anos, prejudica sim. Então a gente esquece de ver o todo. E uma coisa que acho que as pessoas esquecem de ver é assim: eu só posso fazer o bem se eu estiver bem. A célula também é assim. Então, por exemplo, um neurônio que usa muita glicose, ao invés de usar outros substratos, ele sofre modificação metabólica. E aí o estresse faz com que você fique mais agressivo, o estresse faz com que você fique menos paciente. E aí você vê a repercussão nas pessoas ao seu lado. Chega seu filho, que você ama, adora, quer conversar com você, mas você está sem paciência, você está irritado. Como é que você vai reagir? Nós às vezes nos deixamos levar pela impulsividade, porque nós temos nossas emoções, nós não somos perfeitos. E isso é importante levar em consideração, porque uma alteração que você sofreu aqui na cabeça porque você está usando uma energia diferente, altera, por exemplo, sua relação com seu marido, com seus amigos, com as pessoas que te cercam. E aquilo vai assim, seu filho, você reage de forma impaciente com seu filho.
ele vai ficar matutando assim, pô, o que eu fiz de errado? Ele vai levar aquilo para a escola, ele vai levar aquilo para os amigos dele. Então imagina você que toda vez que você se altera, você altera tudo que está ao seu redor. É esse é o efeito borboleta, né? Aonde isso vai terminar? Ninguém sabe. Verdade. E sabe que você estava falando uma coisa, eu lembrei de uma aula que você deu. O Henry, de vez em quando, você ainda faz aqueles cursos no final do ano de pegar tudo... Gente, o Henry lê... Quantos artigos por ano você lê, Henry? Quando eu tô cansado... Olha só, quando eu tô cansado, o que eu faço? Olha, quando eu fico cansado, que todo mundo é vítima do cansaço, a gente chama isso de estresse. Mas o estresse, na verdade, é uma coisa um pouco pior. Quando eu tô cansado, o que eu faço? Eu me retiro e estudo. Eu tenho duas leituras básicas, né? Eu tenho os artigos científicos e eu tenho a Bíblia. Às vezes eu estou cansado, desanimado, eu vou lá e falo assim, hoje eu vou dar uma esparecida. Aí eu desligo meu celular, fecho meu computador e vou ler, vou estudar. E às vezes eu faço a intercalação, artigo científico, né? Bíblia de um lado, e eu faço, às vezes eu abro uma página e leio, naquela tipo aleatória. Acho que muita gente que está vendo a gente faz isso, né? O dia que ele está mais para baixo, ele vai lá, abre a Bíblia, fecha o olho e faz assim, tof! Aí bate o olho e lê, aí lê aquele pedaço. E muitas vezes, na maioria das vezes, aquele pedacinho conforta. Nossa! Né? Eu também faço isso porque eu sou um ser humano como qualquer outro, e eu sou um indivíduo que gosta e teme e respeita o nosso Pai. Claro. Né? Então eu leio uma média de 10 mil artigos científicos por ano. Gente, aí essa criatura maravilhosa, o que ela faz? Uma vez por ano, seleciona os melhores artigos e dá um curso de atualização. Você continua dando, né, Henry? Continuo fazendo. Tá. Aí eu aproveito para arrecadar verba para as pessoas que precisam, né? Olha que graça. Tudo que ele faz com o fundamento de um bem. E muito bacana. E Henry, você sabe que eu estava lembrando de um desses cursos que você deu, que eu estava, e que você falou uma coisa tão extraordinária, porque, por exemplo, como uma pessoa, como a gente não é isolado, né? Porque, por exemplo, às vezes você tem lá um problema, uma bactéria. Só que aí você toma um antibiótico e não toma esse antibiótico direito. E de repente você torna essa bactéria mais poderosa. E como isso pode de repente estar influenciando o meio. Fala um pouquinho melhor, explica para o pessoal um pouquinho melhor, porque isso eu achei fantástico. Já é uma outra conexão da ciência com o meio, né? Antigamente, só os seres mais fortes sobreviviam. Hoje nós somos selecionados pela força e pela inteligência. Uma bactéria, por exemplo, tem um poder de reprodução muito grande, né? Aí você joga um antibiótico, o antibiótico vai fazer o quê? Matar as bactérias. Se você não faz o tratamento direito, você vai matar as bactérias mais fracas e selecionar as mais fortes. Aí você vai ter uma bactéria mais forte em você, eles estão chamando de superbactérias, que estão muito presentes em hospitais. Por quê? Porque é lá que eles têm os doentes onde eles usam os medicamentos, onde se usa antibiótico. E aí você vai selecionando o seu inimigo, a bactéria patogênica, tornando ela cada vez mais poderosa, forte, se você não faz as coisas direito. Ou seja, você está fortalecendo o inimigo, né? Então, na verdade, isso é uma coisa que a gente faz muito e até sem perceber. E às vezes a gente cria essas superbactérias com conservantes de alimentos. Imagina você, nós colocamos conservantes nos nossos alimentos visando o alimento não ser contaminado. Mas quando você analisa a qualidade do alimento, o que eles exigem lá não é uma ausência de bactéria, é um limite de bactéria, né? Então, quando você avalia tudo que você faz, a gente acaba imaginando que a gente está fortalecendo as bactérias patogênicas no mundo. Aí, de vez em quando, eles encontram aquela superbactéria que matam dezenas de pessoas dentro de hospitais e tem que usar um antibiótico cada vez mais forte. É igual antigamente quando tinha Guerra Fria, né? O lado comunista com o lado não comunista, cada um desenvolvendo uma arma mais potente e chegaram ao cúmulo do absurdo de poder destruir a Terra milhares de vezes, né? Essa é outra coisa também que não se dá para acreditar. Construir alguma coisa que pode acabar com o planeta Terra. Na verdade, nós estamos fazendo isso, nós estamos poluindo o ambiente. Por exemplo, São Paulo. Nós estamos em São Paulo. Se você estiver numa cidadezinha pequenininha ouvindo a gente, parabéns, eu queria estar aí também, respirando o ar mais puro. Hoje a gente respira muito ar poluído. O ar poluído inflama seu pulmão, o ar poluído aumenta a asma, o ar poluído aumenta acidentes
cardiovasculares. Então esse ar poluído faz mal para a nossa população. E nós estamos aqui poluindo o ar e vivendo nesse ar poluído. É uma coisa difícil de entender, né, Gisela? Uma vez o Henry falou assim, o homem bota um monte de porcaria, ele falou no outro vocabulário, né? Mas o homem põe um monte de porcaria no planeta e depois contabiliza quanta porcaria ele pode suportar. Exatamente. Só que a gente tem que entender que nós temos que nos unir e sermos um só. Como ele preconiza também. E o homem esquece isso. O homem, ele começou a ver a si mesmo, olhar para o seu próprio umbigo em excesso. E essa ganância descontrolada faz com que ele tenha um comportamento que preserva a si, mas ele não liga para destruir o irmão dele. Essa questão de pesticida, por exemplo, classicamente os pesticidas são coisas que a gente não deveria ter no ambiente, né? Você imagina assim, por que eu tenho que matar um inseto? Não seria melhor tentar equilibrar? Existe a agricultura orgânica, aquela agricultura que faz o equilíbrio ao invés de tentar matar. Mas o que acontece? Tudo tem a ver com ganância, né? É muito mais fácil eu bater um inseticida, um pesticida, matar os insetos ou aqueles animais que consomem as plantas que farão nossos alimentos e ter uma colheita extraordinária. Só que o pessoal esquece que aquilo fica no ambiente. E tem um nome para isso, são poluentes orgânicos permanentes. E permanentes por quê? Porque fica ali, né? E aí nós consumimos. Por exemplo, o estudo mais interessante que está saindo agora é uma maior prevalência de Parkinson, doença de Parkinson e doença de Alzheimer, né? Isso já está comprovado, tanto é que alguns países estão fazendo esforços para diminuir o uso de pesticidas. Enquanto que o país Brasil, por conta do agronegócio ser o principal alavanca do nosso país, eles não estão ligando muito para isso, né? Gente, eu fico assim tão triste porque a gente que consegue um pouco enxergar um pouco além de tudo isso, né? Mas a gente tem que ter fé, né? E ver que Deus está colocando pessoas assim como você, que de repente hoje está sendo um instrumento dele para estar falando com a nossa população que todo mundo faz parte de um todo e que a gente tem que poder fazer a diferença. Henry, você vai voltar aqui para nós falarmos dos alimentos, porque o Henry sabe assim, cada alimento, cada coisa bacana que faz no nosso corpo. Pedi para o Henry já deixar marcadinha aqui uma data para a gente voltar aqui no Mais Saúde. Eu quero te agradecer, fica à vontade para deixar aqui as suas últimas considerações. Bom, eu acho assim, pelo menos na minha opinião, né? Meu conselho para vocês é simples. Respeitem mais os seus irmãos, pratiquem a fé no que eu chamo de grande arquiteto do universo, levem a sua vida de uma forma respeitosa. E uma coisa que eu sempre falo é assim, não faça aos outros o que você não quer que os outros façam com você. Essa é a premissa básica para ter uma vida cristã, né? Então, eu desejo a vocês um feliz dia, feliz semana, feliz ano, feliz resto de vida, né? E lembro a vocês que nós estamos aqui de passagem numa escola aprendendo e Deus é o nosso mestre. Amém. E fiquem com Deus. Amém. Gente, um beijo muito grande e até o próximo Mais Saúde.